No último capítulo da série sobre a reforma da Previdência, vamos mostrar como a reforma encaminhada pelo governo, se aprovada, deve impactar a vida das mulheres. Nos últimos 10 anos, o número de mulheres com carteira assinada deu um salto, um crescimento maior que entre os homens. Entre os dois gêneros, um universo de diferenças, até na Previdência. Hoje, elas se aposentam antes e podem contribuir por menos tempo. A reforma quer acabar com isso e estabelecer uma idade única para todos. Sempre é importante olhar para a experiência mundo afora. De uma série com o Brasil e outros 12 países analisados pelo IPEA, 5 deles têm regras que diferenciam homens e mulheres. É o caso da Rússia, da China, Argentina, Chile e Itália. Outros 7 não fazem qualquer distinção. Índia, África do Sul, México, Portugal, Alemanha, Suécia e Estados Unidos. Para o autor do estudo, isso não revela uma divisão, mas sim uma tendência. Só que ele lembra, mulher tem mais dificuldade no mercado de trabalho. Ela não consegue se manter de forma regular no mercado de trabalho porque ela é muito penalizada quando ela se torna uma mãe. Então eu diria que você igualar a idade digamos assim, uma política correta, mas você igualar o tempo de contribuição é uma política relativamente dura e injusta com a mulher. Isso sem falar na dedicação fora do trabalho. Nós estamos aqui eliminando a aposentadoria diferenciada para as mulheres, mas as condições da dupla e da tripla jornada, elas estão presentes como estavam em 1988 com a Constituinte. Mulher tem dupla jornada, todo mundo sabe disso, né? As mulheres têm que se aposentar um pouco antes que os homens, exatamente porque trabalham mais que os homens. Só que elas vivem mais. Não é à toa que 85% de todas as pensões são pagas para mulheres, um custo para o país que também precisa ser avaliado. No Chile, por exemplo, esse gasto passou de 0,9% do PIB em 1995 para 0,7% em 2011. Uma trajetória de queda, semelhante à vivida pela Alemanha, Estados Unidos e Suécia. Outros países tiveram leve crescimento com gasto nesse período. É o caso da Itália e do México. O Brasil se encaixa em outro perfil, de aumento acelerado nesses gastos. Em 1995, o país gastou 2,2% do PIB com pensões por morte. Em 2011, esse número aumentou para 2,8%. Para você ter uma ideia do que isso significa, é mais do que os 2,06% do PIB que o governo federal gastou com saúde no mesmo ano. A reforma enfrenta esse problema de duas maneiras. Primeiro, proibindo o acúmulo de benefícios. Por exemplo, quando uma pessoa recebe a aposentadoria dela e, ao mesmo tempo, a pensão do marido. Hoje, quase 7% dos casos, e muitas vezes aqueles com valores mais altos. Outra frente é mudando o cálculo da pensão. A proposta é criar um sistema que começa com 50% e soma mais 10 pontos percentuais para cada dependente. Por exemplo, numa família com esposa e 2 filhos, se o pai morre, a mulher teria direito a receber 80% de pensão. Se o filho completa 21 anos, o valor cai para 70%. Mas tem um detalhe. Esse é só um percentual do valor que aquele trabalhador receberia se estivesse se aposentando. Por isso, a pensão deve ficar bem abaixo do salário que aquele pai recebia quando ainda estava vivo. O que a gente viu é que esse benefício ele se tornou muito caro. O nosso país não tem condição de repor 100% da renda. E a gente vai ter que se alinhar com o que os outros países têm feito, que não é repor 100% da renda. A reforma ainda vai enfrentar mais desafios. Vai ser preciso falar sobre benefícios para trabalhadores rurais, servidores públicos, militares e outros casos especiais, como professores. E de outro lado ainda, falar sobre aquilo que a Previdência arrecada ou deixa de arrecadar. Exoneração de folha, exportação da produção rural, microempreendedor individual, tudo isso aí vai representar em 2017 uma renúncia de receita para a Seguridade Social de 62 bilhões de reais. E em 2019 chegaremos a 72 bilhões de reais. Portanto, é impossível se analisar uma proposta de reforma previdenciária sem analisar quais são os ralos. Aliás, bota ralo nisso. Vale lembrar que isso tudo ainda está em discussão. Participe! Clique aí no site, reveja as reportagens, acompanhe os debates entre os deputados. Dê a sua opinião.